Olá, tudo bem? Meu nome é Rafael Sartini. Eu faço parte do grupo da Uni Santana. Nós estamos aqui para apresentar um trabalho em que conseguimos pegar algum utensílio de recurso natural e transformá-lo em algo mecânico, alguma energia, algo que possa beneficiar a nossa sociedade. E esse é o intuito da nossa matéria, que é projeto integrador. Nosso projeto integrador, ele tem como base a nossa professora Letícia fazer com que a sustentabilidade do meio ambiente seja transformado em algum tipo de projeto que beneficiaria a sociedade. E o que seria essa sustentabilidade para o meio ambiente? Ser sustentável é essencial para a preservação do meio ambiente. Com ações sustentáveis, os recursos naturais não se esgotam, podendo ser utilizados por gerações futuras. Por isso, quando você faz a sua parte, deixa de prejudicar o meio ambiente. E é isso que vamos realizar nesse trabalho. Então, primeiramente vamos pensar no que veio na base, no alfa de tudo o que aconteceu. Quando a professora propôs o nosso desafio e separou em grupo, nós juntamos o grupo de engenharia elétrica e de pedagogia. Aí vem engenharia elétrica, pedagogia, o que você pensaria? Nós pensamos rápido, engenharia elétrica, vamos fazer eletricidade, né? Aliás, ninguém vive sem eletricidade. E a pedagogia é o ato da gente conseguir passar o nosso conhecimento para as pessoas. Então, pensando nesse lado da engenharia elétrica, nós pensamos em vários meios de energias renováveis, certo? Então, pensamos em água, em vento, em sol e partimos pelo princípio, pesquisamos ideias, certo? De alguma forma que contribua para a sociedade. Então, pensamos no quê? No sol, transformar a energia solar em energia elétrica, que beneficiaria de alguma forma a sociedade. E isso foi implementado no nosso projeto. Então, o que nós pensamos em fazer? Utilizar uma pastilha Peltier, que explicarei mais adiante, transformar essa energia solar, carregar uma bateria, alguma fonte de tensão, para que a gente possa passar para o nosso sistema em que, após acabar a energia de algum lugar, a energia elétrica de um lugar onde você esteja, da sua casa, de um prédio, do seu trabalho, ela automaticamente ligaria. E nós pegamos essa base, mais ou menos, transformar a energia elétrica. Um exemplo prático mesmo é aquelas tartarugas do trânsito, aqueles negocinho amarelo que brilha. É lógico que é um fator totalmente diferente, utiliza outro método, ali já é um fator mais do material. Mas enfim, esse é o nosso pensamento sobre o nosso projeto. Então, pensando nisso, como que nós vamos transformar calor em energia elétrica? Nós vamos precisar fazer uns testes, quais componentes a gente vai utilizar, fazer se vai funcionar. Então, os nossos componentes básicos vai ser a pastilha Peltier, um Arduino, uma protoboard, ou se for fazer um projeto definitivo, uma placa impressa, jumper, resistor e LED. Esse é o básico para o nosso projeto. Então, para começar, vamos falar sobre um pouquinho da pastilha e um pouco dos componentes eletrônicos que a gente vai trabalhar, certo? Para quem já tem um pouco mais de intimidade com a eletrônica, com a parte de elétrica, perguntou pastilha Peltier. Geralmente a pastilha Peltier é para transformar energia elétrica em calor, em frio, porque, já que vocês não sabem, um grande exemplo é a nossa geladeira. A nossa geladeira tem uma parte de baixo que sai o vapor quente. Isso porque, quando a gente aplica energia elétrica na nossa geladeira, a gente liga lá na tomada, ela vai fazer o processo de resfriação, que é o caso da pastilha Peltier. Eu não vou explicar os processos mais técnicos, mas essa é a base. Ela vai transformar um lado quente e um lado frio. Ela... Então, quando você coloca algum líquido, algum recipiente com líquido que está quente, e a gente vai transformar ele em frio, ele vai retirar calor, vai tirar energia do líquido e vai jogar para fora através daquele vapor quente debaixo da geladeira, certo? Então, como funciona e o que é a pastilha Peltier?
Então, esses módulos são essencialmente um sanduíche de placas cerâmicas, recheado com pequenos cubos de B2 e T3, que é o telureto de bismuto. Sua operação é baseada no efeito Peltier, que foi descoberto em 1834. Quando uma corrente é aplicada, o calor move de um lado ao outro, onde ele deve ser removido ou dissipado. Porém, nosso grupo pensou em outra forma de realizar esse trabalho. Ao invés da gente utilizar o efeito Peltier, que é a produção ou absorção de calor na junção de dois metais na passagem de uma corrente, que ao invés da gente colocar uma corrente e transformar isso em frio ou quente, o que nós vamos fazer? Vamos utilizar o efeito Seebeck, que tem a mesma funcionalidade na pastilha Peltier, por isso ela é bastante utilizada. O efeito Seebeck é o efeito contrário ao Peltier, em que uma diferença de potencial é gerada por uma diferença de temperatura na junção de dois condutores. Imagine a seguinte situação: de um lado da célula pastilha Peltier eu coloco gelo, e da outra eu coloco calor, que seria o nosso Sol. Isso faria essa diferença de calor e frio na pastilha gerar energia elétrica, o efeito contrário ao efeito Peltier, que é o que? Eu colocar corrente e isso fazer uma diferença de calor e frio de um lado da pastilha. Então, e como que a gente vai fazer para armazenar essa energia? Nós simplesmente podemos colocar uma fonte, como uma bateria, como uma pilha. Aí tem inúmeros casos. E é a partir disso que entra a mágica. Para que o nosso projeto ocorra, porque é muito fácil você fazer um projeto em que o nosso LED vai ficar ligado para sempre, ou que ele vai consumir maior quantidade de energia, pois se a gente ligar o LED na bateria, ele vai ligar normalmente e vai continuar, vai suprir a nossa necessidade, porém vai gastar muita energia, e não é isso que nós queremos. Aí que entra a parte do nosso Arduino. O que seria o Arduino? Arduino é uma plataforma de prototipagem eletrônica, de hardware livre e de placa única, projetada com um microcontrolador Atmel AVR, com suporte de entrada e saída embutido. Uma linguagem de programação padrão, a qual tem origem em Waring e é essencialmente C, C++. Então, e onde eu posso utilizar esse Arduino, pessoal? Você pode aplicar o Arduino para a área de impressão 3D, robótica, engenharia de transportes, internet das coisas, mecânica, inteligência artificial, música. Então, são diversas oportunidades que o Arduino ele faz com que nós temos. Praticamente, todos os setores podem ser influenciados por boas aplicações em Arduino. E qual é o objetivo? O Arduino foi criado em 2005 por um grupo de 5 pesquisadores: Massimo, David, Tom, Gianluca e David Mills. Eu não vou falar o nome deles completo porque é muito complicado. Eu vou mostrar a foto deles aí na hora que eu estiver falando. O objetivo era elaborar um dispositivo que fosse ao mesmo tempo barato, funcional e fácil de programar, sendo dessa forma acessível a estudantes e projetistas amadores. Dessa forma, o que nós iremos realizar nesse projeto? Nós vamos implementar no dispositivo um código em que, quando tiver uma luminosidade grande, ele vai ficar desligado. Mas quando haver falta de luminosidade e energia, ele vai ativar o nosso LED, que seria a nossa saída de incêndio. Pode ser saída de incêndio, pode ser qualquer tipo de energia que a pessoa necessitar. Por isso que é em base à sociedade. Porém, nós pensamos nesse projeto como se fosse uma saída de incêndio. E você deve estar pensando, onde vocês vão implementar esses componentes eletrônicos? LED, jumper, transistor, resistor, todos os tipos de componentes que você imagina. A gente vai implementar na nossa protoboard. Nós não vamos realizar um projeto com placa impressa, onde nós vamos ter que soldar, fazer toda a programação
para que a gente realize o nosso projeto. Então nós vamos utilizar a protoboard, que ela é utilizada muito para testes. Então você imagina, o cara ele não vai pegar um projeto que ele vai querer fazer e já vai implementar na sua placa impressa, vai fazer já diretamente, ele vai fazer testes. Por isso a gente vai utilizar dois métodos. A gente vai utilizar o painel Tinkercad, que a gente faz através do computador, ou notebook, tablet, e a protoboard, que a gente vai fazer a prática, porém sem precisar soldar e utilizar o painel de circuito impresso. E o que seria a protoboard? Protoboard é uma placa de ensaio ou matriz de contrato, ou protoboard ou breadboard em inglês, para os mais íntimos. É uma placa com furos ou orifícios e conexões condutoras utilizada para a montagem de protótipos e projetos em estado inicial. E para finalizar os nossos últimos componentes, mas sinceramente um dos mais importantes do nosso projeto, é o nosso sensor de luminosidade, resistor e LED. O sensor de luminosidade ele vai medir em lumen. E como é que ele vai fazer essa medição? O LDR é um resistor em que a resistência varia conforme a luz que incide sobre ele. Ele possui em sua parte superior um material semicondutor que possui uma resistência elétrica elevada. Quanto menor a resistência, mais luz está incidindo sobre o sensor. E o que isso quer dizer, pessoal? Em termos práticos e simples de se dizer, ele vai pegar a luz em que a gente vai estar emitindo nele, pode ser uma luz solar, uma luz da casa, a gente coloca lá no nosso protoboard, no nosso Arduino e vai colocar lá um dado em que total de luminosidade que o Arduino vai ler, ele vai transmitir luz ou não vai transmitir luz. Se tiver um total de, por exemplo, de 100, tiver 50, ele vai transmitir luz. Se tiver abaixo de 50, ele vai transmitir luz. Se tiver acima de 50, ele não vai transmitir luz. E esse é o nosso objetivo utilizando o LDR. O nosso próximo é um resistor normal, em que este componente eletrônico é chamado de resistor, é um dos mais utilizados e ele oferece uma resistência elétrica, ou seja, ele dificulta a passagem de energia elétrica e com isso é aplicado para reduzir a tensão ou a corrente em um circuito elétrico ou em um circuito eletrônico, certo? E para que ele serve? Eles são usados para controlar a passagem de corrente elétrica em circuitos eletrônicos por meio do efeito Joule, que converte a energia elétrica em energia térmica. Os que apresentam uma resistência elétrica constante são conhecidos como resistores ômicos. E onde vem essa importância? A gente vai, então quer dizer, Rafael, que você vai pegar uma energia térmica, que é do Sol, fazer transformar em energia elétrica, e essa energia elétrica ela também vai ser transformada em calor pelo resistor? Sim, porque se não houvesse esse resistor no circuito, o nosso LED ia sobrecarregar e poder uma possível queima e o nosso projeto não estaria pronto. E por fim, para mostrar que nosso sistema está funcionando e para mostrar uma passagem, ligar uma luz e como a gente vai querer fazer uma passagem de saída de incêndio, de emergência, nós vamos utilizar o LED. E o LED é um componente eletrônico que gera luz com baixo consumo. As lâmpadas LED necessitam de uma menor quantidade de potência para gerar o mesmo fluxo luminoso de uma lâmpada incandescente e não utiliza reator. Então, além do LED ele poupar o trabalho de gastar menos energia e precisar de menos potência elétrica, ele não vai precisar de um reator. Então, não é um projeto muito grande, porém muito útil. Então, pessoal, basicamente o que eu vou mostrar para vocês? Nós vamos utilizar o nosso painel Tinkercad, certo? Ele é um software, ele é online, certo? Em que nós vamos realizar através de fluxograma. Eu particularmente gosto de fazer em código, não gosto muito de fluxograma, certo? Mas para quem está começando, fluxograma também é muito ágil. E também para nós que já somos especialistas, é uma boa tática para a gente utilizar para a gente fazer os nossos projetos, certo? Então, o que eu vou utilizar aqui? Nosso Arduino, certo? Ele está ligado a uma fonte, certo? Pode ser o computador que vamos utilizar, mas no nosso caso nós iríamos utilizar ele
em uma bateria, certo? E essa bateria seria carregada pela pastilha Peltier. Infelizmente, no Tinkercad não tem como mostrar isso. Então, esse Arduino nós fizemos ligações. Então, nós ligamos o 13 no pino do ânodo do LED resistor, aí o GND no ground, que é o nosso terra, é o nosso positivo, está ligado numa tensão de 5 volts, que seria a nossa fonte do computador. Aí esse daqui seria o nosso sensor de luminosidade, o nosso outro resistor, certo? E esse daqui seria um jumper. Como vocês podem ver, um resistor que vai estar ligado ao nosso sensor de luminosidade, ele vai ter a sua resistência de 10 kΩ. E o de cima, nós utilizamos 460 ohms, podia ser 220. Então, isso daí tanto faz. E tudo isso daí está implementado na nossa protoboard, certo? O Tinkercad, ele não só utiliza essas formas, certo? Ele tem outros componentes eletrônicos, como estou mostrando ao lado. Ele tem outros tipos e a gente utiliza o fluxograma. E a gente vai implementar esse código no nosso Arduino, certo? E com isso vamos mandar o nosso comando do Arduino para o nosso circuito, certo? Então esse daqui é o nosso código. Eu não vou mostrar em termos técnicos, mas é mais ou menos isso. Então agora vamos começar a nossa simulação, certo? Vamos fechar aqui. Iniciar simulação. Então a nossa simulação começando, o que está acontecendo aqui? O nosso sensor, ele tá com pouca luminosidade. Então, pessoal, começando a simulação, certo? O nosso LED está ligado. Por quê? O nosso sensor de luminosidade, ele está com pouca luz. Então, ele vai começar ligado, ó. À medida que a gente vai aumentando a luminosidade, ele vai tender a diminuir. Exatamente, olha isso. Quando ele vai aumentando a luminosidade, o LED vai desligando. E, consequentemente, se eu diminuir a luminosidade, ele vai aumentar. Então, aí você me pergunta, como é que eu vou passar deste programa para o nosso Arduino na vida real? Onde a nossa placa já está montada aqui, ó. Certo? Então, eu vou utilizar o aplicativo Arduino. Eu vou pegar esse código que eu fiz. Ou eu já posso implementar lá diretamente. Eu vou aqui no nosso programa que já está aberto. Eu já coloquei. E nós iremos carregá-lo no Arduino. Com o Arduino conectado no computador. Então você me pergunta, o Arduino está conectado no computador e está gerando eletricidade ao mesmo tempo, não está? Isso. Então, a gente transfere todos os dados para ele, certo? Ele não necessariamente precisa ficar no computador. Ele pode muito bem necessitar de uma fonte de tensão, que é esse pininho aqui, certo? Ele vai utilizar esse pininho. Utilizando esse pininho, que pode ser a nossa bateria, pode ser qualquer coisa carregada. Ele, com a informação aqui dentro já, a gente vai fazer nossas ligações que a gente fez lá no sistema. Vamos passar pelo nosso circuito, fazer com o nosso polo positivo, o ground, certo? Nosso sensor de luminosidade, entendeu? O nosso resistor, certo? Nossos resistores e também, consequentemente, o nosso LED. Felizmente, nosso projeto vai ficar assim porque ele é apenas um teste, certo? Só para vocês observarem, eu já tá ligado já transferi todos os arquivos, nosso código que está aqui no computador para o Arduino. E vocês podem perceber, eu vou desligar a luz aqui da câmera, nós estamos num ambiente claro, porém, eu coloquei como código uma luminosidade muito alta, muito baixa para que ele desligue, certo? Então, mesmo estando na luz, vocês podem observar que ele está aceso. Nossa luzinha funcionando, acesa. Mas a partir do momento que eu ligar a lanterna, ele já vai começar a piscar. Se eu ligar um pouco mais forte, ele vai desligar. Ó, ele está desligando. Um pouco mais forte, ele desliga.
Então seria nosso Sol, mais ou menos se dizendo. E observou que o nosso botãozinho ficou desligado. Se eu desligar tudo, ele vai ativar. E vai ativar que ele está sem luminosidade, apagou a luz e ele vai ligar. Ó, à medida que vai aumentando, ele vai desligando, certo? E você pode observar, como eu te disse, é através da resistência. O nosso corpo ele também tem resistência. Então, se eu colocar o dedo aqui nele, ele vai ligar. Porque ele está vendo que nosso corpo traz uma resistência para o painel. Ó, ó, não vou nem tocar. Ó, de longe. Ele já liga. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso projeto. O nosso projeto, ele pode implementar a vida da comunidade, da sociedade. Espero que, se vocês gostarem, dá aquele like aqui, compartilha nossa publicação. Professora Letícia, obrigado pela paciência, pela comunicação, mesmo em tempos difíceis, que talvez vocês não saibam, a gente está em uma quarentena. A gente consegue contribuir para a sociedade e, consequentemente, mesmo que for algo tão pequeno e tão simples, a gente pode contribuir para o mundo. Obrigado.